pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo do volume 11 e hoje falaremos um pouquinho das operações com números complexos, ok? Então deixa eu colocar o marca-texto aqui. Então, na igualdade de números complexos, sabemos que duas expressões algébricas são iguais para todo x quando os coeficientes correspondentes são iguais. Então, olha o que ele falou, que os coeficientes correspondentes devem ser iguais. Significa dizer que se eu tenho uma expressão ax mais b igual a um cx mais d, esse a tem que ser igual a c e b deve ser igual a d, ok? Então a gente destaca isso aí, ó, que os correspondentes são iguais, e isso vale para qualquer expressão. Aqui trabalhamos com o exemplo de uma do primeiro grau, mas poderia ser qualquer outra, ok? Se for adição e subtração, então segue o mesmo raciocínio da igualdade. Veja, a analogia com as expressões algébricas pode ser feita também para adição e subtração. E não é possível adicionar ou subtrair partes de natureza diferentes, ou seja, somamos e subtraímos termos comparando os termos semelhantes. Então, o que tem x com o que é x, x ao quadrado com x ao quadrado, termo independente com termo independente. Isso vale para adição, subtração e igualdade, ok? Olha aqui em destaque, nós temos aqui um 2 mais 4i, mais e o menos 5 mais 8i. O que é que nós vamos fazer com isso aqui? Nós vamos somar esse 2 com o menos 5, então vamos juntar esse com esse, e o 4i com o 8i, porque aqui 2 é termo independente, menos 5 é termo independente. 4i e 8i são a parte imaginária, então parte imaginária com parte imaginária. E aí perceba que a gente pode generalizar isso aqui, tendo então um a mais bi, quando você vai somar ou subtrair com um c mais di, é só você agrupar então a mais c, como eu fiz aqui com 2 e menos 5, e c e b mais d, como fizemos aqui com parte imaginária com parte imaginária. Só para a gente não passar batida, vamos dar as respostas então. 2 menos 5 que dá menos 3 e 4 mais 8 que dá 12. Essa é então a soma daqueles dois números aqui trigonométricos, dois números complexos na forma algébrica, tá bom? Aqui também pode acontecer a operação de 2, 3, pode ser subtração. Só lembrando que quando tem esse sinal menos, você distribui aqui dentro. Então fica menos por menos mais e menos por mais menos. Ok? Então vamos destacar aqui que a gente deve somar ou subtrair os termos semelhantes. Aqui embaixo tem apenas falando aqui sobre a ideia de números opostos. Então, se dois números complexos, ao serem somados, o resultado for zero, é porque esses números complexos são opostos. Agora, e em relação à multiplicação e divisão? Bom, para fazermos a multiplicação, teremos que fazer aqui a propriedade distributiva. Ó, deixa eu grifar aqui, então, a propriedade distributiva, ok? Olha o que acontece. 7 menos 3i, que está sendo multiplicado por 9 mais 5i. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos distribuir, vamos pegar o 7 e vamos multiplicar com o 9, assim como vamos pegar o 7 e multiplicar com o 5i, ou seja, a gente distribui. Então o 7 multiplica 9 mais 5i. O mesmo vai acontecer com o menos 3, veja, menos 3 a gente vai multiplicar com 9, e vamos multiplicar o menos 3 com o 5i. Então a gente distribui. Aí teremos 7 vezes 9 dá 63. Depois 7 vezes 5i dá 35i. Tá aqui. Menos 3i vezes 9 dá menos 27i. E menos 3i vezes mais 5i vai dar menos 3 vezes 5 menos 15. I vezes i fica i ao quadrado. Observe, fica i ao quadrado. Mas quem é i ao quadrado? Menos 1. Então eu quero destacar isso aqui. Vou repetir, olha só. Quando a gente faz 7 vezes 9, 63. Ok. 7 vezes 5i, 35i. Ok.
Menos 3 vezes 9, menos 27i. Está aqui, sem problema nenhum. Mas quando a gente faz menos 3i vezes 5i, você vai ter menos por mais menos, 3 vezes 5, 15, i vezes i ao quadrado. Como i ao quadrado é menos 1, teremos menos do 15 com menos do 1, menos por menos mais, então teremos 15 mais 63, 78, e 35 menos 27, 8i, e esse é, portanto, o produto, tá bom? Mas eu quero destacar aqui, antes de seguir adiante, deixa eu até trocar aqui a cor. Antes de seguir adiante, eu quero que você perceba que quando a gente multiplica aqui, melhor dizendo, esse termo por esse termo, toda vez que a gente faz o produto de duas partes aqui e que tem i e i, a gente vai saber que tem sempre o que? Um i ao quadrado. Mas esse i ao quadrado sempre dá quanto? Menos 1. Então minha sugestão é, faça assim, menos por mais, menos. Mas como você tem aqui menos por mais menos, e como você tem aqui i vezes i, que vai dar i ao quadrado, e i ao quadrado você já sabe que vai ser menos 1, então já troque logo o sinal, basta você fazer isso. Menos por mais dá menos, coloque o mais, ou seja, trocou o sinal. Por quê? Porque você já está vendo que vai multiplicar i com i. Aí esqueça, 3 vezes 5, então faça aqui agora 3 vezes 5, 15. Esse 1 não ficou gatinho não, né? Vamos melhorar aqui um pouquinho, pronto. Então aqui 15, tá certo? É assim mesmo, tá bom. Se melhorar, estraga. Então menos 3i mais 5i dá menos 15i ao quadrado, que vira mais 15. Fique sempre atento a isso. Aqui temos algumas propriedades, né, que pode se aplicar a associativa, a comutativa. Tem também um elemento neutro, que é o zero aqui também, sem problema nenhum, ok? Bom, então, para organizar isso aqui e começar a pensar em divisão, vamos falar um pouquinho então sobre conjugado, porque a gente, para fazer a divisão de números complexos, nós vamos passar por esse conceito de conjugado. Então, denomina-se conjugado do número complexo z igual a mais bi, como sendo, olha só, z barra, tá vendo? Então, a gente tem z igual a mais bi. Como é que a gente escreve o conjugado? Bota um z com uma barrazinha em cima e fica a menos bi. Percebam que a única diferença ocorreu aqui nesse sinal, no sinal da parte imaginária, ou seja, no conjugado de um número complexo você não troca o sinal da parte real. Então a parte real você deixa lá, parada, não mexa. E a parte imaginária você troca apenas o sinal. Tudo bem? Vamos a alguns exemplos. Então, sendo z igual a 8 menos 3i, o conjugado será 8 mais 3i. Perceba que só faz mudar esse sinal da parte imaginária. Eu não diria nem que é mudar o sinal da parte do meio, porque nem sempre teremos dois termos. Então, menos 8 mais 15i. Então, vai ficar menos 8 menos 15i. E o conjugado de 95 é o próprio 95. Por quê? Porque, por definição, você deve trocar o sinal da parte imaginária. Como aqui não tem parte imaginária, não tem o que trocar de sinal. Não tem que trocar de sinal aqui, tá bom? Então, preste atenção nisso, ó, preste atenção nessa parte aqui. Fique atento. Número real, o conjugado dá ele mesmo. Z igual a 72i. Quem é o conjugado? Menos 72i. Veja que agora nós trocamos, porque aqui é parte imaginária. Aí tem um detalhe interessante. Também tudo isso que nós estamos falando aqui é preparando o terreno para a divisão. Olha só. Ao multiplicar um número complexo pelo seu conjugado, então se eu pegar um número a mais bi e multiplicar por a menos bi, sendo que a menos bi, veja que é o conjugado de a mais bi, olha o que vai acontecer. A vezes a ao quadrado. A vezes menos bi fica menos bi. Aqui ele tem menos bi ao quadrado, porque vai ficar assim, ó. A ao quadrado menos a bi mais a bi menos b ao quadrado e vezes i ao quadrado. Então veja que aqui ficou a menos bi com a mais bi cancela. Então por isso que a gente resulta em apenas a ao quadrado menos bi ao quadrado. Aqui fica b ao quadrado e i ao quadrado. Mas quem é i ao quadrado? Menos 1. Então, trocando esse i ao quadrado por menos 1, você vai ficar menos 1 vezes esse menos daqui, vai virar mais. Então, o que é que a gente pode concluir? A gente pode concluir que
um número vezes o seu conjugado, não precisa você ficar desenvolvendo, não precisa aplicar distributiva. É só você usar quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, ok? Então fique atento a isso aqui também, ó. Então fique atento a isso. Quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Ah, mas e se eu esquecer disso? Se você esquecer disso, você aplica a distributiva aqui, que vai chegar nesse resultado. Só que se a gente já está mostrando que você pode fazer simplesmente a ao quadrado mais b ao quadrado, independente do sinal que você tem aqui, se aqui for mais ou menos, isso não importa, porque se aqui for menos, aqui vai virar mais, então vai dar no mesmo, tá bom? Então aplique isso. Então vamos lá, o que foi que aprendemos aqui? Conjugado e multiplicar um número pelo conjugado. Vamos usar isso agora na divisão de números complexos. Então, se eu tiver um número complexo a mais bi e pretender dividi-lo por c mais di, olha o processo que nós vamos fazer. O procedimento será esse aqui. A nossa ideia é essa, ó. Você mantém o a mais bi, mantém c mais di, só que você multiplica e divide por quem? Quem é esse em relação a esse? O conjugado, não é? Então a gente diz assim, que a gente vai multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Então veja, repetiremos o numerador e denominador e acrescentaremos o produto do conjugado do denominador. Então eu pego o denominador, que é c mais di, e anoto aqui, ó, c menos di. Daí agora é só fazer a multiplicação. Então, esse com esse, a gente sabe que esse com esse, acabamos de ver que é c ao quadrado mais d ao quadrado. E o numerador, bom, no numerador aí não tem jeito, aí você vai distribuir, então vai fazer a vezes c, a vezes menos di, bi vezes c e bi vezes menos di, ok? Interessante isso, né? Gostaram? Vamos para mais um exemplo. Olha como isso é prático. 7 menos i dividido por 4 mais i, repete o 7 menos i, o 4 mais i. É interessante que coloquemos entre parênteses para destacar que a gente vai estar multiplicando um pelo outro. E aqui estão conjugado do denominador, tá vendo? 4 menos i, 4 menos i. Distribuindo aqui o numerador, então 7 vezes 4, 28. 7 vezes menos i dá menos 7i. Menos i vezes 4, menos 4i. E menos i vezes menos i dá mais i ao quadrado. Mas quem é mais i ao quadrado? Menos 1. 28 menos 1, 27. Menos 7i menos 4i, menos 11i. E o denominador? 4 ao quadrado, 16. 1 ao quadrado, 1. 16 mais 1, 17. E assim teremos 27 sobre 17. Lembrando que para escrever na forma algébrica, primeiro a gente anota aqui a parte real. Então, 27 sobre 17 menos 11 sobre 17 e é isso aqui, isso você está representando na forma algébrica. Separe o denominador, tá bom? Para você ter escrito na forma algébrica, ok? Gostaram? Acharam que ia ser mais difícil, né? Mas divisão não foi complicado aqui em números complexos, não. Bom, e a potenciação? Na aula passada nós vimos potências de i ao quadrado, i à quinta, i elevado a 123. Então a gente pode pegar i, que é a unidade imaginária, e elevar a qualquer expoente. Mas aqui nós estaremos elevando agora um número complexo. Então esse exemplo aqui temos z igual a 2 menos i. Então vamos fazer aqui z ao quadrado. Como é que seria um z ao quadrado? Você vai ter 2 menos i ao quadrado. Você pode aplicar a regra de produtos notáveis, que é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, ou fazer pelo método da aplicar a propriedade distributiva, ok? Você escolhe. Aqui vamos usar produtos notáveis, usar binômio de Newton. Então, 2 menos i ao quadrado é quadrado do primeiro, 4. Repete o sinal, menos. 2 vezes 2, 4 vezes i, 4i. Mais i ao quadrado. Mas quem é i ao quadrado? Menos 1. 4 menos 1, 3. Então, 3 menos 4i. Simples assim. E z ao cubo? Como é que nós vamos fazer um z ao cubo? Bom, se nós acabamos de calcular um z ao quadrado, eu posso fazer z ao quadrado vezes z. Então, eu posso pegar esse resultado aqui e multiplicar por z, que talvez fosse o mais fácil. Ou, para quem se lembrar, a regra também aqui do produtos notáveis, lá de binômio de Newton, seria cubo do primeiro menos 3 vezes quadrado do primeiro pelo segundo
mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do menos o cubo do segundo, desculpe. Então, desenvolvendo esse binômio, você vai chegar nessa expressão e aí você vai somar os termos semelhantes. Lembre-se que começamos a aula hoje falando de igualdade e de soma e de subtração, e na soma e na subtração a gente viu que a gente precisa somar os termos semelhantes. Isso acontece o tempo todo, tá bom? Agora aqui um z à quarta. Z à quarta você pode fazer um z ao quadrado vezes z ao quadrado. Então, como nós já temos aqui o z ao quadrado, eu posso trazê-lo para aqui, ó. Então aqui um z ao quadrado e fazer z ao quadrado, esse z ao quadrado, que vai dar um z à quarta. Então, como z ao quadrado é 3 menos 4i, você vai ter 3 menos 4i ao quadrado, e aí desenvolve o produto notável e chega na resposta, ok? Então, vai dar 16i ao quadrado, que vai dar menos 16, mais 9 menos 7, menos 24i. Tudo bem aí? Vamos lá? Vamos praticar um pouquinho. Então, eu trouxe aqui algumas atividades para eu usar como exemplo. Então, eu espero que vocês compreendam melhor toda essa parte que eu falei hoje de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação de números complexos. Tudo isso nós vimos na forma algébrica. Falaremos mais à frente dessas mesmas operações, só que na forma trigonométrica. Mas eu já avisei na aula passada que não tem nada de complicado, então não se assustem. Então, todo mundo conectado junto com a Recanto, junto comigo, e vamos lá para as atividades. Bom, essa primeira atividade, aliás, todas as atividades que eu vou fazer nessa aula de hoje, constam aqui embaixo, ó, no livro de atividades de vocês, ok? Então, pode pausar o vídeo, pegar o caderno de atividades, e aí você tentar responder a questão 4 e depois veja aqui a correção. Então, eu estarei falando todas as questões do livro de atividades, e essa está na página 5. Seja x um número real e i um número complexo, tal que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, isso aqui nós já sabemos, que i ao quadrado é menos 1. Se p é igual a x mais i e q é igual a x menos i, então p mais q mais p vezes q é igual a. Então, o Scooby está aí assustado, Salsicha também, mas está desesperado ali. Mas não se assustem, porque não tem problema. Pense aqui comigo. P, nós temos quem é P? X mais I. Quem é Q? X menos I. E P vezes Q? Nós poderemos multiplicar o P vezes Q e depois armar a expressão, ok? Então vamos liberar Salsicha e Scooby e vamos à resposta. Então, P mais Q, fazendo essa primeira parte aqui, x mais x menos i. I menos i anula, então dá tchau. X mais x, 2x. Agora P vezes Q. Então vamos pegar P, que está aqui, vezes Q, que está aqui, e multiplicar aplicando, por exemplo, a distributiva. Então x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos i dá menos xi, mais xi anula. E menos i vezes mais i dá menos i ao quadrado. Como i ao quadrado é menos 1, então menos por menos fica mais, ou seja, x ao quadrado mais 1. Agora eu junto essa parte com essa parte aqui, tá aqui embaixo, ó, tá aqui. Aí nós vamos ter 2x mais x ao quadrado mais 1, aí é só arrumar. Então teremos x ao quadrado mais 2x mais 1. Só que agora você olha aqui em cima e diz, ah, mas não tem isso. Mas lembre-se do método de completar quadrados. Vimos isso recentemente quando estudamos cônicas. Então, como é que a gente completa quadrado? Primeiro detalhe que a gente pode observar aqui sem nem fazer conta. A gente observa aqui o segundo sinal, mais. Então, onde é que tem aqui o segundo sinal mais? Nesse. Esse aqui não conta, né? Porque esse aqui a gente tem que estar com x mais alguma coisa ao quadrado. O expoente tem que estar fora. Então, seria a letra B ou letra C. Como esse sinal aqui é positivo e aqui é positivo, então a resposta certa é a letra B. Mas para quem se esqueceu, você faz raiz de x, está aqui. Raiz de 1, está aqui. E o segundo sinal vem para aqui. Então é simples assim, ok? Letra B é correta, portanto, e vamos a mais um exemplo. Agora, dessa vez, na página 8, atividade 11. Temos os números complexos Z1, está ali o Z1, Z2 e o Z3. Determine o número complexo resultante de cada uma das operações. Então, vamos somar Z1 com Z2.
Lembre-se, como é que a gente soma ou subtrai números complexos? Nós somaremos ou subtrairemos, crendo que engasguei, subtrairemos os termos semelhantes. Então faremos parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então faremos Z1 mais Z2. Então aqui, ó, 1 mais 2, 3. E 2 menos 3i menos i. Então 3 menos i. Ok? Vamos lá. Lembrando sempre de dar um pause aí no vídeo para você responder as atividades para depois corrigir. Não assista logo a correção não, senão você não treina, né? Você precisa praticar. Z1 menos Z3. Então vamos lá. Z1, repete Z1, fica 1 mais 2i. Agora atenção aqui, ó. Se você tem menos Z3, então lembre-se de trocar os sinais de Z3. Então teremos menos 1 mais 2i. Então faremos 1 menos 1 dá 0. E 2i mais 2i, 4i. Agora a letra C. Então teremos Z1, Z2, nós vamos multiplicar todos os termos por menos 2. Z3, multiplicaremos todos os termos por 4. E aqui no Z2, lembre-se de trocar os sinais. Então, cuidado nesse aqui, preste atenção. Olha só, Z1 foi aqui, repetido. Z2 será multiplicado por menos 2. Então, vai ficar menos 4 e mais 6i. Está vendo aqui? Olha o Z2 vezes menos 2. Mudamos os sinais e multiplicamos cada termo por 2. Agora Z3 será multiplicado por 4. Olha Z3 vezes 4. Então vai fazer 4 vezes 1, 4. 4 vezes menos 2i dá menos 8i. Agora é só somarmos ou subtrairmos os termos semelhantes. Então 4 menos 4 dá 0, mais 1 dá 1. 2i mais 6i dá 8i, menos 8i dá 0. Então isso tudo resultou no número real 1. E a letra D? Te assustou a letra D? Eu acho que não tem motivo para assustar. Faremos Z1 vezes Z2. Então faremos a multiplicação à parte. Depois faremos um Z3 ao quadrado, que é a mesma coisa de você fazer Z3 vezes Z3. E aí depois é só você ficar atento e trocar aqui os sinais desse Z3 ao quadrado. Ok? Então olha só, Z1 vezes Z2. Multiplique. Quem é Z1 vezes Z2? Aplicando a distributiva, você vai chegar em 8 mais i. Agora, Z3 ao quadrado. Então, façamos aqui Z3 ao quadrado. Aqui está, que é 1 menos 2i ao quadrado, que vai ficar em 1 menos 4i mais 4i ao quadrado. Aí, i ao quadrado é menos 1, então teremos 1 menos 4 dá menos 3, e menos 4i repete. Pronto. Agora, isso aqui é o resultado de Z3 ao quadrado. Então você vai trocar, vai ficar 3 mais 4i somado com 8 mais i. Então 8 mais 3, 11, e 4i mais i, 5i. Olha aí, ou seja, ao invés de você se desesperar e olhar e pensar, ah, é difícil, faça por partes, substitua primeiro Z1, multiplique pelo coeficiente aqui, ó, tranquilamente. Então multiplique por 2. Observe o sinal que está antes, se é menos ou se é mais. Quando for mais, você conserva os sinais de dentro. Quando for menos, você troca os sinais de dentro dos parênteses, eu estou me referindo. Então é uma questão mais de paciência e atenção do que propriamente de ser ou não ser difícil. Ok? Espero que vocês pensem assim também. Mais uma questão. Página 8 também, eu trago agora a questão 13. Ele pediu o conjugado do número complexo z. Observe que temos aqui z e z duas vezes. O que é que poderemos fazer? Vamos ver. Bom, nós vamos pegar esse z que está do lado direito e vamos passá-lo para o lado esquerdo. Então teremos menos z. O restante foi mantido. Aqui colocamos z em evidência. E aí temos i menos 1 do lado direito, menos 1 mais 5i. Mas se isso aqui é uma multiplicação, então esse termo, menos 1 mais i, pode passar para o outro lado dividindo. Então olha onde temos aqui o menos 1 mais i. Estava multiplicando, passou para o outro lado dividindo. E o numerador foi mantido. Como é que nós dividimos números complexos? Nós conservamos a fração. E aí multiplicamos e dividimos pelo conjugado do denominador. Se lembra disso?
conjugado do denominador é trocar o sinal da parte imaginária. Então, mantém o menos 1 e troca esse sinal aqui. Ao invés de ficar mais i, fica menos i. Agora é só aplicar a distributiva e lembrando que no denominador fica 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 2. Então, olha o denominador quanto vai ser 2 no processo rápido. E no numerador, após a multiplicação, após a distribuição, teremos menos 1 vezes menos 1 dá 1, menos 1 vezes menos i dá mais i, 5i vezes menos 1 dá menos 5i, e 5i vezes menos i dá menos 5i ao quadrado. Troca-se i ao quadrado por menos 1, teremos então mais 5 mais 1, 6. Menos 5i mais i, menos 4i. Aqui lembre-se que o 6 divide por 2 e dá 3, e o 4 divide por 2 dá 2. Então, 3 menos 2i é o resultado do conjugado do denominador. Ok, minha galera? Espero que vocês estejam acompanhando e gostando, né? Mais uma questão na tela. Também não tem desespero. Eu boto essas imagens aí porque sempre tem pessoas que se assustam logo. Olha a questão de, vixe, agora como é que eu faço essa? Qual a diferença dessa para a anterior? Não é que eu escolhi dois exemplos iguais. Tem uma diferença. Já viram a diferença? Nesse aqui nós temos z e z barra, ou seja, o número z e o seu conjugado. Na questão anterior, lembre-se que tínhamos z e z. Como era z e z, podemos colocar em evidência, ficou mais rápido. Esse aqui que você tem um z e o conjugado, a estratégia será outra. Porém, não significa que essa vai ser difícil. Então, sem desesperos, vamos à questão. Então, vamos chamar, usaremos sempre essa ideia aqui. Vamos chamar z de a mais bi. Então, eu vou colocar 5 vezes, aí eu boto ó, a mais bi, mais, quem é o conjugado? Bom, o conjugado é a menos bi. Lembre-se que troca o sinal aqui da parte imaginária. E o lado direito você copia. Então, você vai ter 12 mais 16i. Esse 5 precisa ser distribuído, então teremos 5a mais 5bi mais a menos bi. E agora, já sabe o que é que nós vamos fazer aqui? Aqui nós precisamos somar os termos semelhantes. Então, ó, 5a mais a, 6a, 5b menos b, 4b. E 12 igual a 12 mais 16i. E isso aqui agora é a primeira coisa que vimos na aula de hoje. Igualdade de números complexos. Então, é só igualarmos real com real e parte imaginária com parte imaginária. Então, 6a igual a 12. Então, 6a igual a 12, porque foi a parte real desse com a parte real desse. Sendo assim, a é 2. 4b igual a 16, parte imaginária com parte imaginária. Então, quem é b? 4. Agora é só você escrever o número complexo na forma algébrica. E aí você vai ter 2 mais 4i. Ok. Mais uma questão na tela, página 9 agora. Dado o número complexo Z1, determine a forma algébrica do número complexo Z2. Então agora não é nem Z e nem Z bar, é Z1 e Z2. Mas Z1 conhecemos, é só substituir. E aí fica fácil, fica parecido com o penúltimo exemplo que eu fiz. Substitua aqui Z1 por 1 mais 2i. Z2 fica. Então esse que está multiplicando passa dividindo. Foi nesse aspecto aqui que eu falei que era parecido com o penúltimo, porque no penúltimo nós passamos um termo dividindo. Lembra disso? Então peguei esse termo, passei dividindo. E aí como é que faz a divisão de complexos na forma algébrica? Multiplica e divide pelo conjugado do denominador. No denominador, 1 mais 4, porque é 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4, 1 mais 4, 5. E aqui distribui, só que como um elemento neutro, você mantém um 1 menos 2i. Mas lembre-se que para escrever, como ele pediu, ó, a forma algébrica. Para escrever na forma algébrica, o que é que tem que fazer? Separar. Então teremos 1/5 menos 2/5 vezes i. Essa sim é a forma algébrica. Ok? Então, por hoje é isso, mas eu quero que vocês leiam com atenção a mensagem. Eu vou até fazer a leitura. Deus é tão generoso que te dá a liberdade de plantar o que você quiser, mas Ele é tão justo que você colhe exatamente o que plantou. Bom, eu digo a vocês em sala de aula sempre uma mensagem parecida com essa, que a gente deve plantar aquilo que nós esperamos colher. Então, lembrem-se sempre disso e um grande abraço
bem verdadeiro para vocês e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Tchau!